A nossa conversa vai ficar em torno de evitar falar afasta oportunidades na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios. É ou não é? Mas isso, a gente pode pensar assim, não, essas coisas só acontecem com os outros, porque, eu nunca percebi nada errado. Esse que é o problema. Às vezes, a gente tem alguns hábitos que não favorecem nem um pouco a comunicação, não percebe, vai tocando a vida e quando vê, já vai assim se acostumando com o seu próprio jeito de ser, achando que o jeito de ser é o melhor jeito e que não existe nada a se fazer em relação a isso. Bom, o que eu quero trazer assim como algo de alerta é que existe uma necessidade real de se avaliar, de se autoavaliar em relação às atitudes que dependem de uma boa comunicação. Todo mundo, se a gente fizer um levantamento do dia de hoje, quantas situações nós vivenciamos em que a comunicação foi muito importante, ou até mesmo decisiva. Se você não se comunicasse, o seu dia teria sido diferente. São raras as profissões que não precisam do uso da voz, nem que seja uma mensagem, não precisa ser só a comunicação oral, mas precisa sim ser a comunicação em todos os níveis. E é importante fazer essa autoavaliação. Será que eu estou dando conta de me comunicar bem em todas as situações? Ontem mesmo, conversando com uma seguidora, ela me falou isso. Falou, olha, eu nem penso na possibilidade de fazer uma apresentação. Não me passa pela cabeça ter que fazer uma apresentação. Mas imagina só você ser convidado para apresentar alguma coisa e logo dizer, não quero, não posso, isso não é comigo, não gosto. Não pode ser assim, porque vira um hábito e essa rotina de nem considerar que aquele momento é importante para a sua vida, para o seu desenvolvimento, começa a ficar assim, uma coisa habitual e você diz, não, tudo bem, eu vou me acostumando e é assim mesmo. Não pode se acostumar com isso. Então quem está nessa live hoje já presta atenção nessa nossa conversa. Amanhã vai fazer, a meu pedido, uma autoavaliação. Vai dizer, olha, eu acho que eu ando dizendo uns nãos sem querer. Porque a grande questão é dizer não sem querer e sem nem saber que está dizendo não. Mas como é que pode? Sim, aquilo que você nem se toca, que você pode apresentar alguma coisa, que você pode mostrar alguma coisa. E em cima desse aspecto é que a gente tem que trazer a reflexão do porquê que isso acontece. Nós sempre falamos sobre o medo de falar em público, o medo de expor alguma coisa, mas hoje, especialmente, eu quero falar sobre um sentimento que ronda a vida da maioria de nós. Eu acho que em algum momento todos nós sentimos uma insegurança. Quando nós temos uma insegurança, nós julgamos que não temos a capacidade de fazer determinadas coisas. Ou porque a gente acha que nós podemos nos dar mal em alguma coisa, não, isso eu não vou fazer porque não vai dar certo. Ou porque alguém vai julgar, e sempre que está relacionado à fala tem essa questão do julgamento muito forte, e essa insegurança de não dar conta de ser julgado é que acaba impedindo de se desenvolver. Então veja, muito importante ter essa aceitação que ser inseguro é normal. Ninguém precisa ser 100% seguro o tempo todo, claro que não. Mas como que a gente lida com isso? Desmistificando as razões pelas quais a gente se sente inseguros, né? Assim, que nós nos sentimos inseguros. Hoje, fazendo aqui uma reflexão, falei, puxa, eu quero fazer um levantamento de todas as histórias de pessoas famosas que eu, de alguma forma, já li matéria, já refleti a respeito, porque existe no imaginário aquela sensação de que para alguém
se expressar, ou ganhar visibilidade, ou crescer na carreira, precisa ser aquela pessoa perfeitíssima, que não tem insegurança, que já nasceu com aquele dom que a gente sabe que não existe, e aí vai. Mas tem histórias muito legais. Uma delas é do Ney Matogrosso, que é um cantor que ficou muito famoso. Hoje ele está com 74 anos, mas eu lembro, eu era criança e eu achava o máximo ver o Ney Matogrosso com aquelas fantasias incríveis. Para a época era uma coisa muito ousada. E ele entrava no palco, ele dançava como enfim, poucas pessoas na época assim, tinham aquela capacidade de expressão. Ele era um artista completo, ele cantava, ele dançava, ele fazia coisas maravilhosas. Mas ele não tinha vergonha nenhuma de dizer que toda aquela fantasia, e era sempre o rosto muito mascarado, era porque ele era muito tímido. E a partir do momento que ele assumia uma fantasia, ele assumia também que ele era capaz de fazer algo que sem a fantasia não dava certo. E ele se jogava naquele palco com toda a coragem e ia. Quer dizer, então veja, cada um usa uma estratégia. A Meryl Streep, ela recentemente até ela deu uma entrevista falando sobre até hoje ela, aos 60 e poucos anos, se fosse por ela não estaria muito interessada em ter muito contato com o público. Ela é uma artista, mas nem por isso ela precisa ser extrovertida ou gostar de falar muito. Mas ela fez um relato muito bonito falando que a mãe dela teve um peso fundamental na vida, na forma dela poder assumir as responsabilidades e se expor, e enfim, trabalhar como atriz. A mãe dela sempre incentivava, falando para ela: você pode e você consegue. Se você tiver preguiça, você não consegue, mas se você acreditar que você pode, você é capaz de fazer tudo o que você quiser. E esse é o ponto. Então veja, se existe insegurança, existe também aquele sentimento de não ser capaz. E não se sentir capaz de fazer alguma coisa é a pior coisa que pode existir para a comunicação. Quando você diz: não, eu não sou capaz de fazer, de falar, de me expor, de fazer isso, fazer aquilo, você cria uma barreira que fica difícil de você transpor, mas não é porque a realidade está te mostrando, não, é porque você acredita que não é capaz, porque a tua insegurança não te permite deixar que as coisas aconteçam. É bem isso, deixar que as coisas aconteçam. E em cima dessa ideia, acho muito gostoso assim pensar no que a própria Meryl Streep falou, que é assim, que é maravilhoso. Eu até guardei essa frase assim, que é maravilhoso você conseguir fazer alguma coisa que antes você nem sequer imaginava que você dava conta. Quando você consegue fazer alguma coisa que você nunca imaginou que daria conta, é porque antes de você conseguir, teve aqui algo que foi resolvido, que foi solucionado. E é esse o ponto da nossa conversa de hoje. O que a gente pode fazer para deixar de ficar dizendo não para aquelas coisas que realmente são relevantes e que vão te fazer crescer. Bom, então vamos lá, todos preparados aí? Primeira coisa é começar a revisitar esses sentimentos de insegurança. Tudo bem, faz as pazes com eles, diz: tá, tudo bem, eu sou inseguro, sou insegura por causa disso, por causa daquilo. Tanto faz a razão. O fato é que na comunicação você vai trabalhar com as possibilidades de mudar as tuas ações. Com insegurança ou sem insegurança, vai em frente. Não espere um momento na vida que você vai ser 100% seguro. Eu não sou 100% segura, tem muita coisa que eu tenho medo. E muitas coisas bobas, mas tem medo, né? E, enfim, a gente já passou por tantas coisas na vida, então o medinho também causa uma certa insegurança.
O fato é que a gente pode dizer, eu tenho insegurança sim. Esse negócio da gente achar que tem que ser uma super mulher, um super homem, não sei para quê e nem por quê. Acho que não, a gente tem que assumir que em alguns momentos nós vamos sim sentir insegurança daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não domina. Revisitando essa insegurança e fazendo as pazes com ela e falando, tá bom, você existe aí, mas me deixe para frente. Então veja, esse é o primeiro ponto. Você tem que estabelecer um limite e não ficar se justificando. Ai não, eu não gosto de falar, não, eu não vou falar na reunião porque eu me sinto um pouco inseguro do que os outros vão falar. Não, vai falar mesmo assim. Esse é o nosso acordo por aqui, né? Tem frio na barriga, o coração tá batendo mais forte. Vai, fala, para. Para de ficar dando toda essa moral aí para essa insegurança. Muito bem. Resolveu isso que você vai com insegurança, você vai para outra etapa. Então veja, acho que é uma coisa muito oportuna você pensar nas inseguranças e ficar também criando algo muito mental mesmo, ou seja, buscar no teu sentimento as coisas que você já deixou de fazer e aquilo que você quer fazer. Vão me contando o que vocês já evitaram, o que vocês já deixaram de falar em alguma situação na vida que vocês se arrependeram. E isso pode ser coisas assim, pode ser adolescência, ter falado para o menino, para a menina que vocês gostavam, dizer assim, ai ó, tô afim de você. Pode, ou não é? Isso pode mudar uma vida. Ou pedir um aumento para o seu chefe. Não, eu não vou pedir aumento para o meu chefe, por quê? Porque ele tem que saber que eu sou bom e então, se ele não adivinhar que eu quero um aumento, o que eu vou fazer? Pare com isso, você tem que falar. Ou seja, faz uma listinha de todas as coisas que você deixou de falar e que você percebe que foi uma grande bobagem você ter deixado de falar. Então faz lá. Essa lista, ela é bem importante, porque ela vai te dar já a noção bem clara de como que você funciona. Se você está sempre na linha, na tangente, ou seja, escapando das situações, e se você se acostumou com isso. Simples assim, se acostumou a não falar, se acostumou a achar que os outros têm obrigação de adivinhar o que você quer. Não acontece isso. Quando você precisar falar alguma coisa para alguém, mesmo que você ache que a pessoa já entendeu, que ela já sabe, é bem importante você dizer. E isso pode ser assim, um eu te amo. Faz lembrar a pessoa. Ela sabe, obviamente, ela sabe que você ama, mas diga para ela. Agora, no trabalho é a mesma coisa. Deixei de compartilhar uma ideia para confraternização e veio outra pessoa e falou exatamente o que eu pensei. Cleide, viu só? Não pode fazer isso, porque parece que existe assim uma sintonia, uma frequência cerebral que se junta à frequência cerebral da outra pessoa e puf, por Bluetooth foi lá o teu pensamento para outra pessoa e você acaba ficando com aquele sentimento, puxa, mas eu queria ter falado isso, mas bem feito, não falou? Pois guarde isso para uma outra oportunidade. Deixei de participar em debates em sala de aula e por isso ser vista como uma aluna ruim. Veja, Pri, que absurdo isso. Eu acho que a gente não tem que falar por falar. Em algumas situações, você pode até correr o risco de não ter nada para falar, porque realmente você não julga que aquilo seja importante por N razões. E aí realmente não tem que falar. O que a gente está discutindo aqui é exatamente quando você tem uma opinião formada a respeito de um assunto, que você precisa falar sobre isso, mas você opta em ficar de boca fechada porque você se sente inseguro para falar, inseguro ou insegura. Isso não pode acontecer. Vamos fazer um acordo aqui, que essa live de 27 de outubro te traga um compromisso comigo. Não vou deixar de falar, mas tem que ficar atento, porque isso vai acontecer na tua vida e você não vai perceber. Esse que é o problema. Então veja quantas coisas que podem entrar nessa lista. Desde falar alguma coisa numa reunião importante, num evento, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, onde você quiser. Essa lista ela tem que começar por todas as situações que você deixou de falar e gostaria de ter falado.
pode ser gravar um vídeo para o Instagram, qualquer situação, liste. E na outra página, na outra folhinha, você vai fazer uma lista com ousadias que você quer para a tua vida em termos de comunicação. Ah, eu quero falar para uma plateia de 600 pessoas. Aí, isso hoje acontece com muita facilidade, não é? A partir do momento que você começa a trazer perspectivas maiores, e isso complementando o que eu comentei há pouco, né? Que coisa maravilhosa você conseguir fazer algo que você nunca sonhou. Isso te coloca num outro lugar. Num outro lugar, e não é nem para os outros, é para você mesmo. Porque a sensação de você dizer, olha, eu nunca imaginei conseguir fazer isso. E fazer, isso é maravilhoso. Te prepara para outras coisas mais ousadas ainda. O que eu fico triste? Muito, sério, quando as pessoas me contam das oportunidades que já perderam e que não tem volta. Ou então que assumem na vida um lugar que nem sequer imaginam que são capazes de falar. Não, isso nem passa pela minha cabeça. Gravar um vídeo para o Instagram, nossa, nem passa pela minha cabeça, porque eu não sei fazer isso, então não passa pela minha cabeça. Nunca fiz antes, então não passa pela minha cabeça. Ah, eu vou dar uma palestra em francês. Pode, para mim seria pura ousadia, porque eu não falo francês. O que mais que eu posso fazer que esteja dentro de um sonho coerente, que tenha a ver com o teu mundo? De que maneira que você pode fazer algo a mais do que você está fazendo? Esse é o ideal. No meu estágio me chamavam de mudinha porque eu não conversava. E olha que o estágio foram 2 anos. Você teve que aguentar essa história por 2 anos. Veja. E aí, Nilma, que é importante considerar exatamente isso. Você se acomodou, você teve 2 anos a oportunidade de mostrar que você não era muda. Mas como te colocaram no lugar de muda, e você também não estava querendo sair desse lugar, ou seja, não tinha força talvez para isso no momento, o que você fez? Achou que tudo bem as pessoas te chamarem de muda. Qual é o lugar? Isso é uma pergunta para todos. Que você está na sua comunicação. Qual é o lugar que as pessoas te colocam? É uma pessoa que tem opinião, que é referência naquilo que fala, ou se omite de dar opiniões, ou anda se tornando invisível. O pior lugar é aquele em que você nem percebe que não está ocupando o espaço que deveria. O palco virtual é uma atividade que tem no curso online, que eu tenho que fazer propaganda porque eu adoro essa atividade. Ela é bonita porque é um momento de superação dos alunos. E veja, aqui, né, quanta história que está aparecendo, eu não conseguia, meu coração bate, eu acho que não posso, medo. Então, todos esses sintomas, isso é importante saber, são vivenciados por muita gente, não é uma coisa exclusiva de um ou de outro. Não, dá medo mesmo. Se esse negócio não fosse difícil, a gente nem estaria aqui conversando sobre isso. Mas o fato é que no palco virtual, cada um tem que fazer uma apresentação muito breve. Acha um cantinho na sua casa, vai fazer uma apresentação, mas é tão bonito de ver, mas é tão bonito porque cada um ali vai com a sua alma, coloca ali a sua apresentaçãozinha, que é pequenininha mesmo, seja uma apresentação curta, despretensiosa, e se joga com medo, sem medo, com a voz trêmula ou não, e as coisas acontecem. E é isso que é gostoso. A partir do momento que você, e veja, né, olhando para todo mundo ali na tela do Zoom, dá uma emoção forte mesmo. E é o começo de uma mudança de perspectiva, em que essa lista que eu estou propondo para vocês vai aumentando, várias coisas vão acontecendo. Mas é importante, é muito importante fazer essa lista e se questionar. Uma coisa é certa, não dá para ficar achando que vai ficar no mesmo lugar e não vai fazer nada por isso. Tem que conseguir
melhorar. Eu brinco com o pessoal no palco virtual, inclusive falei isso hoje, quando você vai fazer uma apresentação, você está morrendo de medo, teu coração tá lá e tal, você respira e faz cara de nada. Sabe o que é cara de nada? É uma cara que não acusa aquilo que você tá lá, aquele turbilhão todo. Fica ali, com aquela emoção, para não impactar, para você não achar que você vai passar vergonha. Deixa, cara de nada, isenta um pouquinho essa expressão toda, e vai. E à medida que você vai falando, você vai se recompondo e as coisas vão acontecendo. Então essa é uma dica para você não deixar de falar o que você quer. Hoje penso muito para falar, já fui muito imediatista. Então esse é um ponto. Que bom que você tocou nesse ponto, Débora, porque eu falei sobre a insegurança, é um fator que faz a pessoa não querer falar, enfim. Mas o outro é por já ter dado com o nariz na porta, ou seja, falou alguma coisa na hora errada, do jeito errado, teve represália na vida por conta disso, ou perdeu um amigo, ou perdeu alguém que gostava muito, ou perdeu um emprego, pode. E aí, o que acontece? Opa, não vou mais falar, sou muito impulsiva, tem que realmente modular o comportamento, ou seja, você tem que saber como que você funciona, e se você é muito impulsiva e sai falando qualquer coisa, sabe, não, espere, eu tenho que falar, mas nós temos que falar na hora certa e do jeito certo, assim não tem erro. Tudo isso passa por um cuidado, por uma preparação. Outra coisa, nós estamos no desafio dos vídeos, minha turma tá arrasando, viu? Eu ontem fui dormir com os vídeos de cada um na minha cabeça, assim, pensando como é gostoso você fazer as coisas em grupo, porque um dá força para o outro e todo mundo vai na mesma direção. Mas é preciso começar. Então, nessa lista, Lilian, que você vai fazer, tem lá a lista do que você já deixou de fazer e a lista do que você vai fazer. O que você vai colocar lá? Vou gravar vídeos e estabelece um dia, que pode ser amanhã mesmo, mas põe, e aí não tem essa negociação de dizer, ai, um dia eu vou gravar. Não, marca um horário. Marcou um horário, um dia e um horário para gravar, vai lá e grave. Pode ser um vídeo que não fique bom nesse momento. Então, para todo mundo aqui, quero gravar um vídeo, grave. Ah, não, vai chegar na hora, você vai colocar a câmera na tua frente, você vai dizer, ai, quer saber? Não estou com vontade. Mesmo assim, põe essa câmera na tua frente e grave. Depois assiste e diz, olha, geralmente, ao assistir o vídeo, você diz, nem ficou ruim como eu imaginei que tinha ficado. E é bem isso. Então vai assim. Vamos ver, não falo em reunião de trabalho porque me perco nas palavras. Veja. E aí, como é que teu chefe vai saber a competência que você tem? Como é que os teus colegas vão também confiar no teu trabalho se na hora que o grupo está reunido você não fala porque se perde nas palavras? Bem, durante todo esse período de pré-maratona da comunicação, nós estamos numa fase de preparação de muitos assuntos que nós vamos tratar aqui durante todos esses dias, que tem a ver com desde essa decisão de parar de perder oportunidades a se preparar para fazer bem aquilo que você deseja fazer. É claro, você vai fazer a tua lista e você vai ver que muitas coisas que você deseja fazer, você não tem como fazer agora, porque não tem o preparo suficiente para isso. Mas uma coisa é nós sabermos que eu não faço isso porque eu não me sinto preparado. Muito bem, mas você deseja fazer isso. Então, por exemplo, a Luane aqui, que não fala em reunião, deseja falar. Vai se preparar para organizar as palavras para poder falar com segurança. Então veja, entre o não conseguir fazer algo e o começar a fazer bem feito, existe uma palavra que compõe essa história toda. É treinamento, é preparo. Ninguém fica bom numa atividade se não se exercita.
E isso é para tudo, não é só para capacidade de falar bem em público, falar bem em reuniões. E eu vejo e bato muito nisso, né? É importante falar bem em todas as situações. No passado, as pessoas relacionavam muito falar bem com apresentação em público, com uma gravação de vídeo. É claro que são situações que pedem um falar muito bem, mas é o falar bem dentro de casa, dentro de um ambiente familiar, de um ambiente social com amigos, saber se posicionar, saber expressar a opinião de uma forma a ser ouvido, com valor. E no trabalho, se você simplesmente aceita o teu jeitão de ser mais acomodado, como a Meryl Streep falou, eu, se fosse por mim, eu ficava em casa cuidando do jantar, pensando no que eu vou comer no jantar. Mas não é assim, né? Veja, ainda bem que ela sabe que ela foi incentivada a fazer coisas maiores. Incentive-se também e vá à luta e vá pensando exatamente qual o caminho que você deseja trilhar para ir resolvendo as suas dificuldades, porque elas não vão sumir sozinhas. Essas dificuldades, elas não somem, tem que ter um basta. E esse basta, nessa nossa conversa de hoje, é exatamente dizer a si mesmo ou a si mesma: chega, a partir de hoje eu vou começar a observar se eu não ando negligenciando a minha comunicação. Você sabe que na turma de maio da jornada aconteceu uma coisa tão bacana. Eu também era um desafio de vídeo e eu marquei uma noite para dar feedbacks dos vídeos e tinha uma participante que não tinha gravado nenhum, mas ela estava ali. E ela ficou bem quietinha e eu falei: escute, cadê teu vídeo e tal? Ela falou: não tive coragem de gravar, não deu e tal, mas ela estava ali ouvindo os feedbacks. Eu falei: eu posso te dar um desafio com tudo que você ouviu aqui hoje? Manda um vídeo para mim amanhã. Não, eu pedi para ela postar no grupo do Telegram. E foi tão bonito porque a nossa aula acabou, acho que eram 10 horas da noite, 2h30 da manhã, ela postou esse vídeo lá. Ou seja, foi um esforço muito grande. Ela se comprometeu, ela marcou, ela aceitou o desafio e falou: não, eu vou fazer. O que aconteceu entre o horário da aula e até o momento que ela postou foi um trabalho de muita superação. Ela teve que analisar o que ela fez, não gostou, gravou de novo, teve paciência, enfim, gravou várias vezes, disse que gravou umas 50 vezes, tanto faz, e foi lá e postou. Quer dizer, cada um com as suas dificuldades, com as suas facilidades, mas é importante tomar uma decisão de fazer essa lista acontecer. Coloca lá, tá? Então, o que eu vou fazer? Quero falar para 600 pessoas, o que eu vou fazer? O que você precisa para isso? Vou começar a me expor mais. Então, quando a gente fala assim, eu tenho esse desejo de estimular a comunicação de modo que cada um entenda que quando você assume a comunicação com a intensidade que ela deve ter na sua vida, cuidando da comunicação do jeito como deve cuidar no seu dia a dia, você começa a impactar mais pessoas. Por quê? Obviamente, você começa a se posicionar melhor. E você impacta mais pessoas, não que você precise se exibir para as pessoas, não, mas aquilo que você faz começa a se tornar mais relevante para as pessoas que estão ao seu redor. Vou pegar aqui o caso da Luane, que falou simplesmente não fala em reunião. Então veja, se não fala em reunião, ela está deixando de impactar os seus colegas com alguma coisa que pode ser muito poderoso. Mas, mais do que isso, de repente você é muito boa no que você faz, muito, 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 e você deixando de falar, você deixa de ser referência também. Deixa de ser reconhecida pela capacidade que você tem. Se tem algo que me motiva muito, tá aqui, essas horas, 9h35 da noite, é realmente estimular essa nossa conversa para que cada um saia
com o sentimento, tá bom, a Cida insistiu tanto que eu vou fazer. Aliás, na live da semana passada, eu pedi para as mulheres e também para os homens estimularem suas pessoas amadas na vida a fazerem o teste para câncer de mama, ou seja, né, fazer a ressonância, fazer os exames e tal. E eu agradeço todas que me mandaram as mensagens mostrando o resultado, dizendo que já marcaram, é isso mesmo. Então a gente tem um compromisso forte aqui de ir cada vez mais para frente, sentindo que não existe limites quando a gente quer atingir aquilo que a gente precisa e que a gente faça isso se sentindo saudável, feliz, tirando essas amarras todas que pesam a comunicação, que fazem você se sentir menos do que você é e começa então a trabalhar com esse limite, nem que seja por mim. Isso é muito comum. Eu lembro de uma ocasião, um repórter, ele era muito bom, mas ele não acreditava que ele era bom. E ainda por cima ele tinha um chefe que pegava muito no pé dele, então realmente ele acreditava que ele era um horror, porque esse chefe não gostava muito do jeitão dele e tal. E ele começou a acreditar que ele não era bom o suficiente e tal. E ele era meu cliente, e eu sempre estimulando ele a ir em frente e tal. E ele cresceu muito, ele era de rádio. E quando ele cresceu muito, se tornou uma pessoa assim, reconhecida, que impactava mais pessoas, ele um dia me falou assim: Cida, eu tenho que te confessar uma coisa. Em alguns momentos eu estava prestes a desistir, mas aí eu pensava, puxa, coitada da Cida, coitada da Cida, ela põe tanta fé em mim que eu não posso decepcionar. Então fica essa história para vocês, hein? Então eu confio em cada um que está aqui nessa live, que tem condições de superar o seu medo, a insegurança, a dificuldade, seja lá o que for, faz essa listinha conforme aqui eu combinei com vocês, uma listinha dizendo, ó, isso daqui eu deixei de fazer, não deveria, tudo bem, deixa isso aqui, mas faz a listinha com todos os itens que você quer dizer, isso eu vou conquistar pela comunicação, isso também, e tanta coisa, né? Até ganhar mais. Imagina, você começa a se projetar. Quem fala mais aparece. Quem aparece consegue vender melhor os seus produtos, as suas ideias. E claro que isso se reverte numa vida mais próspera também. Então veja, tem muita responsabilidade em cima dessa decisão de falar melhor. E por conta disso é que nós temos que assumir esse compromisso. Se você receber um convitinho e resolver falar um não, pensa em mim. Pensa em mim te dizendo o quê? Você vai dizer não, nada disso. Aí você vai pensar como meu cliente repórter lá de não. Coitada da Cida, ela botou tanta fé em mim, porque às vezes é isso. Tem momentos na vida que a gente tá lá meio assim, se sentindo meio aborrecida, e a gente acaba deixando de acreditar em algumas coisas. Mas é tão importante saber que tem alguém que diz não, ó, por você eu vou fazer esse negócio dar certo, não é assim? Que seja então por essa nossa conversa aqui e que não me venham mais, ai não posso, ai tenho medo. Vai gravar um vídeo pro teu pai, vai participar da reunião, tomara que você tenha uma reunião amanhã, vai falar lá na igreja. Tanto faz onde, mas vocês se virem com as providências que vocês têm que tomar para as coisas acontecerem, tá bom? Durante a maratona, vocês vão ter, quem já conhece sabe bem, eu dou uma dica que ela é muito poderosa, para parar de enrolar, para não ficar falando, enfim, dando volta naquilo que se precisa dizer de uma só vez. É que essa história que a gente tem que ser perfeito, não sei onde é que foi isso, né? Que começou essa história que a gente tem que ser, nossa, tem que ficar. E às vezes um pouquinho de imperfeição em excesso até nos ensina muitas coisas. Ou seja, tá lá. Tem dias que não fica bom, tem dias que fica melhor. Vai aceitando isso. Essa variação é normal e nós temos que saber que, por exemplo, vai gravar um vídeo, não ficou tão bom, tem amanhã.
amanhã você pode fazer melhor, e assim vai, tá bom? Toda vez que tento controlar a velocidade da minha fala, eu esqueço que queria falar. Por concentração, minha querida. Provavelmente você fala mais aceleradamente quando você começa a prestar atenção na sua velocidade, você muda o foco, você está com a sua atenção na fala e aí perde o controle da organização da fala. Mas viu, são coisas que precisam acontecer lado a lado e você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não há necessidade de falar tão devagar a ponto de se concentrar. Acha a velocidade que seja a tua, porque quando você perde a concentração, você está fora de um ritmo que seja adequado para você, tá bom? Estou levando a sério preparar a apresentação e considerar como a mais importante. Isso. Toda vez que você assume um compromisso de falar, isso que a Cleide falou é muito importante. Assuma também o compromisso de fazer o melhor possível. Não o perfeito, mas fazer o melhor possível para aquele momento. Isso é muito poderoso. Parabéns, Cleide, isso aí. Tenho gagueira, sou bastante inibido em me comunicar com as pessoas. Quer que te diga, Gustavo, eu como fonoaudióloga, durante toda a minha trajetória como fonoaudióloga clínica, sempre tive muitos gagos no consultório. E eu estimulo muito que toda pessoa com gagueira vá atrás das situações para falar. E gagueje à vontade. A gente também tem que trabalhar muito essa questão assim do gaguejar fluentemente. Vai numa padaria, pede um pão, sabe, coisas mais ordinárias que a gente faz na vida, faça questão de falar. Então, por exemplo, tá numa padaria lá, escolhe um pão, aí sentiu que travou, tenta pedir informação sobre alguma outra coisa, se arrisque mais, porque assim você vai trabalhando com essa desinibição. E gagueira tem tratamento, mas é algo que você pode buscar e também já começar a fazer por você mesmo, tá bom? Nós vamos amanhã falar sobre a importância de fazer apresentações de alta performance. Então, o assunto hoje foi exatamente parar de evitar situações. Amanhã, na nossa live das 12h30, que é meu horário oficial de quarta-feira, eu vou trazer para vocês o que é uma apresentação de alta performance. Ou seja, o que é uma apresentação poderosa? Vocês agora já têm a lista aí de coisas que vocês querem fazer, acrescenta nessa lista aí. Quero fazer X apresentações de alta performance em 2021. Porque 2020 tá meio difícil, não tá? Então a gente já pensa em coisas mais poderosas para o ano que vem. E eu espero, para continuarmos essa nossa conversa, amanhã às 12h30, para falarmos de coisas mais ousadas agora, apresentações de alta performance, porque é o que eu quero para todos vocês aqui. E já fica acertado, hein? Que esse acordo de que jamais vai dizer um não é o que eu espero de cada um, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Durmam bem, bom descanso e obrigada por estarem aqui.